Você nunca será um viking de verdade. Essa talvez seja a maior barreira mental e uma grande validação para Askeladd de que ele é uma tragédia dentro do mundo de Vinland Saga. Uma vez que não tem companheiros de guerra verdadeiros, não tem uma família para se apoiar nos momentos difíceis, nem mesmo um objetivo a ser alcançado. Ele vive pelo bel prazer de preencher sua alma vazia de significado através da instauração do caos nos locais em que passa e da conquista de bens materiais dos moradores. Afinal, sua função como um caçador de recompensas consiste em, literalmente, assassinar outras pessoas e roubar seus pertences, para que assim ele possa obter um reconhecimento externo de terceiros que nem sequer se importam com ele, bem como possa construir uma riqueza passageira baseada em prazeres, a qual, infelizmente, satisfaz seu ego, mas não supra a necessidade individual em ser alguém de valor. Na minha visão, ele é uma lástima de ser humano que apenas vaga em um corpo já morto de sentido por ter medo de esquecer a única coisa que ainda o define, no caso, a dependência que tem de seu passado. Ou melhor, a escravidão psicológica a qual se submete para inibir a culpa de suas fraquezas e de seus atos, um trauma que afetou sua mente e o tornou quem ele é hoje. Nesse sentido, dentro da obra, nos é dada a concepção base de Askeladd, a qual é fundamentada em suas origens como indivíduo, de que todos os seres humanos são escravos de alguma pessoa, algum princípio ou até mesmo de si mesmos. Uma validação coerente, mas triste, pois, ao ser colocada em xeque, apenas mostra quão vazios somos por depender disso. Thorfinn foi escravo da vingança, para depois tornar a paz seu objetivo. Canute foi escravo do amor, para em seguida ser dominado pelo poder. E nosso personagem foi um submisso da liberdade para se tornar escravo de seu próprio desejo. Afinal, podemos notar que a coisa pela qual mais dava valor ao seu redor sempre esteve vinculada ao sentimento que o definia como um mercenário. Isso é ser livre, uma vez que os diversos tesouros conquistados em suas expedições normalmente não o interessavam tanto, e por isso oferecia-os aos seus companheiros. Sua real vontade tinha ênfase em fazer o que queria da forma como queria em qualquer lugar. Isto é, viver sem amarras no mundo. Um aspecto que chega a ser contraditório, pois, dentro desse universo, Askeladd foi o único personagem que não mudou como pessoa ou como viking até o término de sua jornada. Aquele que mais queria saborear o gosto de ser livre foi o que menos conseguiu se libertar da prisão individual em que decidiu se prender. Algo muito semelhante com Croro de Hunter x Hunter. Um personagem que incentivou a si e aos demais a acreditar em um fundamento de destino através da aranha que nunca existiu de fato. Ambos não conseguem aceitar que as consequências que enfrentam são frutos diretos das escolhas que tomaram até agora. E tudo poderia ter sido diferente caso eles estivessem dispostos a optar pelo caminho que deixaram de lado. Contudo, foi mais fácil se enganar e criar uma mentira do que confrontar o medo que os atormenta dia após dia. No caso, o medo da escolha. Nessa perspectiva, cabe citar que, mesmo confiante e respeitado, em Vinland Saga, a caracterização do personagem é dada segundo a perspectiva de Thorfinn, nos direcionando a acreditar que ele é simplesmente um vilão e um homem puramente ingrato, sem demais complexidades. E, ao pensarmos assim, de modo geral, não o definiríamos como um bom desenvolvimento. Pois, costumamos crer que antagonistas bem escritos são aqueles que conseguem nos convencer de que seus ideais estão corretos, fazendo-nos torcer pelo seu sucesso em detrimento de outros indivíduos. Contudo, Askeladd subverte isso. O personagem não nos cativa pelas coisas que faz, mas sim pelo papel que representa na vida de Thorfinn e na entrega de sua desconstrução como o rei que nunca pôde ser. Evidenciando que, por mais que suas ações não sejam justas em sua totalidade, ele nunca ultrapassou os limites do que foi designado a fazer. Talvez um indicativo de que essa seria sua maneira de expressar os valores ausentes em si, entre eles a honra. Uma transformação humana intrinsecamente relacionada às cinzas que compõem o fogo, pois elas aparecem e somem em um rápido instante, sem deixar rastros e sem deixar nenhum valor para trás, se mostrando como algo passageiro e comum, assim como o homem medíocre que Askeladd se enxergava. É por conta da ausência de sentido sobre si mesmo e das amarras pessoais criadas que o falso viking Askeladd é tão importante na narrativa, bem como serve para expressar o sentimento de impostor que temos perante nossa própria história. Por esse motivo, eu te convido a conhecer as cinzas que nos definem. Já disse algumas vezes que a formação que temos ao longo da vida é fundamental para nos tornarmos quem somos hoje, e a infância talvez seja a etapa mais crucial de todo o processo. E aqui, nesse período, aprendemos os valores básicos de uma sociedade, entendemos a cultura na qual estamos inseridos, temos contato com uma série de eventos pela primeira vez e começamos a moldar o propósito que queremos realizar no futuro por meio de nossas experiências.
Logo, percebe-se que, com uma consolidação ruim dessas etapas, acabamos tentando encontrar no outro ou em algo que não nos remete uma forma de sermos aceitos por nós mesmos. Basta olharmos que muitos dos ideais de Thorfinn foram fruto de sua infância conturbada, unindo os ensinamentos de Thor e as injustiças diante dele. Por sua vez, Askeladd também foi muito influenciado pelo seu passado, o qual, quando criança, se baseava muito no laço familiar e no costume que tinha em ouvir de sua mãe a lenda de Artorius, um herói de sua terra que salvaria a todos do mal e do caos que viviam, uma espécie de messias que transformaria sua realidade em algo digno de ser vivido. Porém, quanto mais amadurecia, ele percebia que esse homem nunca chegaria de verdade. Aquela ideia encantadora tratava-se somente de uma história fictícia sobre esperança. Somado a essa descrença, os maus tratos feitos contra sua mãe, semelhantes aos de um escravo, mais uma vez provando seu ponto, também o impulsionaram a transformar sua vida, onde ele mesmo teria que tomar atitudes sobre isso, emergindo no mundo dos vikings com um único objetivo: se tornar a figura que sua mãe tanto falava e admirava, para não mais ser dependente de outra pessoa e para poder protegê-la. Considerando desse modo qualquer um em seu caminho como um meio para um fim, sem se importar com sua integridade, fosse um aliado, fosse um inimigo. Pensamento similar à maneira que fez com seu pai. Tal figura visualizou seu talento para ser um guerreiro, sendo útil para o direcionar nos treinamentos militares e o fornecer a oportunidade de ascender naquele contexto. E após ter cumprido seu papel, o antagonista assassinou-o sem hesitação durante a noite. Aquela era apenas uma relação comercial, e esse era o primeiro passo de sua transformação para se tornar o guerreiro da liberdade, aspecto que evidenciou a solidificação de sua maior arma, isto é, a paciência. Askeladd não tinha honra ou orgulho a ser defendido, ele apenas ansiava pelo resultado final, tomando qualquer atitude necessária e esperando sempre o momento mais vulnerável de seu inimigo para conseguir alcançar seus objetivos, algo que foi exposto no primeiro contato com o protagonista da obra. O real desejo de Askeladd não era matar Thor por vontade própria, apenas concluir a missão que havia sido designado. Porém, o pai de Thorfinn não desejava mais fazer parte da realidade dos vikings. Ele queria viver em paz com sua família, livre de monarcas, de preocupações e de ameaças à vida daqueles que ama. Uma afirmação que gerou grandes insatisfações por parte dos soldados. Afinal, não fazia sentido em suas mentes que alguém estivesse fugindo de uma batalha. Fazer isso significava covardia e desonra, pois morrer lutando é a maior recompensa que qualquer viking poderia receber dos deuses. Diante dessas controvérsias, Askeladd se viu obrigado a tomar uma decisão, que consistia, obviamente, em travar um confronto, já que era o desejo da maioria. Mas não um embate um contra um, e sim todos contra Thor, o qual, embora fosse mais habilidoso e poderoso, não foi capaz de vencer os atos covardes praticados pelo bando. No caso, usar seu filho como refém para apunhalá-lo, ocasionando assim na morte de um grande homem. Uma cena deplorável e que provava o quão sem escrúpulos era o personagem de nossa análise. Com todos esses eventos consecutivos, Thorfinn se uniu ao bando de seu inimigo com o foco de matá-lo em um duelo, a pura vingança pela injustiça feita contra seu pai. Essa simples frase resume a maior diferença entre esses dois. Enquanto o garoto desejava um embate justo e direto para provar ser digno de derrotá-lo, Askeladd não se importava com os métodos, desde que alcançados que queria, e para isso ele usaria qualquer tática possível. Esse era o único jeito de conseguir se manter vivo e escapar do medo de não ser mais livre, isto é, do medo de estar morto. Deixando claro que é essencial manter seus amigos perto e os inimigos mais perto ainda, pois é no cotidiano da vida onde mostramos nossas maiores fraquezas. Na produção, o mundo viking, por mais impressionante e intenso que seja, é rodeado de miséria e tristeza, algo analisado principalmente pela neve que cerca os locais, a qual, mesmo pura e bela, só nos permite enxergar o sangue derramado nessas terras, além, é claro, de nos remeter ao isolamento no qual os indivíduos se submetem. Inclusive, Askeladd, metaforicamente, é apagado por esse cenário. A definição do seu nome explicita isso, aquele que é coberto por cinzas. Basta pensarmos que se algo sem uma cor vibrante cair na neve, como as cinzas, apenas iremos ver sua diluição no meio. Basicamente, qualquer resquício de alguém será apagado. Tanto que, por mais que tenha suas vivências, o antagonista tem a presença reconhecida de fato através do desenvolvimento de Thorfinn, já que ambos constituem uma entidade conjunta. Um é o motor da mudança do outro, criando quase um laço de fraternidade entre eles. Apesar disso, fica nítido que não desejavam se tornar importantes um para o outro, afinal eram inimigos. Contudo, acabaram construindo uma relação de dependência, uma vez que Askeladd cuidou do garoto, dando um treinamento indireto ao enviá-lo para missões muito complexas e conversando com ele sobre seus princípios de vida.
Nosso personagem, mesmo tendo acabado com a realidade do protagonista, ele não queria deixar mais uma pessoa permanecer escrava de algo. Através de suas palavras e de suas batalhas, ele almejava libertar pelo menos um da miséria que viviam. Porém, a vingança sempre falou mais alto. Em inúmeras ocasiões, Thorfinn teve a oportunidade de assassinar Escalade. Ele mesmo estava disposto a aceitar esse destino, mas nunca o fez por saber que essa não era a forma correta de acabar com a vida de um indivíduo, segundo seu pai. Algo incompreensível, até porque esse era seu objetivo, independente da forma como conquistaria isso. Contradições que os fizeram cada vez mais próximos, cada um lutando por aquilo que acreditava, sem aceitar a visão do outro. Mesmo diante do garoto, Escalade não podia deixar sua jornada de lado. Ele avançava rumo à liberdade, usando os vikings para isso. Sob sua visão, bestas de combate que serviriam para conquistar o poder, com o intuito de não mais ser submisso de ninguém. Algo que ele deixava claro para aqueles ao seu redor, e que ficou evidente quando decidiu aderir ao plano político do príncipe Canute. Tudo estava correndo conforme planejado, mas o evento seguinte mudaria toda a rota e transformaria o antagonista naquilo que ele fingia não ser. Até aquele momento, Thorfinn havia aprimorado suas habilidades como guerreiro e nutrido fielmente todo o ódio em Escalade. Ele sentia que sua oportunidade de vingança estava próxima. O que ele não contava é que um questionamento ainda restava para ser trabalhado na obra. O maior ensinamento que lhe foi passado. Do que somos escravos? Ou melhor, do que Escalade era escravo. Pois, até aquele momento, ele não havia sido encurralado por nada. Entretanto, teve que confrontar o rei de cara a cara. E ali, ele romperia com todo o esforço gasto em construir sua imagem no mundo viking. Tudo para proteger seu passado. Especificamente sua mãe, da mesma forma que fez na infância, arriscando a própria vida para tal. Justo na última jogada, ele ficou diante daquilo que o tornava escravo, aquilo que não permitia ser o homem livre idealizado em sua mente, visto que o pai de Canute o obrigou a escolher entre apoiar a invasão de sua terra natal ou trair o príncipe. Escalade queria tanto se desvincular de seu passado para mostrar que era livre, que acabou em uma espiral de dúvida onde foi forçado a escolher entre ser o escravo daquilo que tentou esconder ou realmente se entregar ao desejo dos outros. E felizmente, ele escolheu a opção jamais pensada. Diante de uma corda bamba, nosso personagem optou por matar o rei e, portanto, declarar guerra contra aquele exército, sabendo que depois dessa ação, ele não mais seria capaz de se manter vivo. E mesmo assim, manteve-se calmo com o que tinha feito, enfrentando um por um e deixando Canute dar o golpe fatal. Basicamente, ele arquitetou tudo para que seu plano político perpetuasse e para que seu povo continuasse em paz. E mesmo nos últimos momentos, ele ainda ensinou Thorfinn, o dizendo para seguir em frente e deixar de ser um escravo do passado como ele esteve sendo durante toda a vida, vazio e apagado como as cinzas que emanaram de uma fogueira. Por mais anticlimático que seja, a morte de Escalade traz tanto simbolismo ao personagem que evidencia sua maior falha. Um viking que rejeitou o mundo viking ao qual pertencia. Ele tinha consciência que não deveria olhar para trás, até porque não queria para a direção da paz. Mas, mesmo assim, o fez. Sem a convicção na própria palavra, o que o restou foi a escuridão. Da mesma forma que foi para Thorfinn ao perder seu pai e, novamente, ao perder seu inimigo. Infelizmente, o garoto se viu num abismo, pois não conseguia reprimir aquela melancolia diante da cena. Escalade foi o pilar que o sustentava e agora nada mais o assegurava. Ele havia ficado na escuridão do antagonista, onde até mesmo o sol parecia ter desistido dele. Quando percebeu que naquele momento não restava nem mesmo as cinzas de seu oponente. Essa série de eventos só mostra que a triste infância de Escalade o tornou frio e rude, e a destruição que buscava por meio do mundo viking só afunilou suas inseguranças, tentando preencher uma necessidade que nunca existiu ou sequer fez sentido, deixando-o rodeado de medo e desespero em uma fogueira tão intensa que não permitiu nem mesmo a manutenção das cinzas que o representavam, a qual queimava qualquer esperança que tinha de esquecer o passado. Somado a isso, abdicar de sua verdadeira essência foi um meio para continuar na ilusão momentânea do que almejava, o que nos permite ver que ele nunca quis ser outra pessoa, somente esperava que pudesse ser livre de tudo e todos, que ele pudesse ser como Artorius, capaz de transformar o tormento de sua vida em algo valoroso. Porém, no fim, ele era apenas mais um ser humano escravizado como todos os outros. É por esses motivos que Escalade é considerado um falso viking na história de Vinland Saga, o indivíduo que deu grande significado para a narrativa de Thorfinn, mas que, na realidade, apenas foi incapaz de sair da casca de impostor que criou para si mesmo, vivendo uma grande mentira e provando que ele realmente sempre esteve coberto por cinzas. Afinal, dizem que para um viking, a batalha é como o fogo que gera cinzas ao seu redor.
vibrantes e cheias de significado. Porém, para um homem angustiado como Escalade, as chamas não são nada além do que os restos de um mundo que não escolheu viver. Falsamente livres e fadadas desde o princípio a desaparecerem com o tempo. O último suspiro do nosso antagonista deixou claro que não compensa seguir um ideal no qual você não acredita. Para ele, o mundo viking não fazia sentido, e essa descrença no contexto que optou por viver só acabou mostrando que perante o escravo, qualquer saída concedida em suas mãos é vista como um meio de liberdade. Mas, quando se toma conta do quão medíocre isso é, talvez já seja tarde demais. Até porque não somos eternos nesse mundo. Ao validar isso, saberemos que a única função do tempo é consumir-se, sem deixar nenhuma cinza para trás. Sim, já faz muito tempo. Estive pensando e repensando sobre como prosseguir com esse projeto. Demorei bastante, pois, a partir do momento que voltasse, eu não desejaria nunca mais largar o canal. E aqui estamos novamente, com uma produção que reflete bastante o medo que temos em sermos dependentes de algo. Eu desejo que a análise sobre Escalade tenha feito você enxergar que, mesmo diante de grandes conquistas mundanas, nada realmente tem valor se não estivermos satisfeitos mentalmente, pois, sem essa paz, estaremos eternamente acorrentados a uma escravidão fundamentada em valores passados, no sentido impostores da própria vida onde quer que estejamos. Se gostou, eu conto com o seu apoio. Curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Essa foi mais uma reflexão gerada por Vinland Saga. Então, obrigado pela sua atenção e até mais, meus caros.